pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cantem comigo. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Bênção estarmos na casa do Senhor. Boa noite você que está aí me assistindo em casa. Que Deus te abençoe, te guarde. Que privilégio estar aqui dirigindo o culto. E foi um convite do Ministério Florescer. Muito obrigado à liderança que me convidou para estar dirigindo o culto nesta noite. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mas também de gratidão à vida dos nossos idosos, familiares e idosos de nossa igreja. Semana que passou comemorou-se o Dia do Idoso e nós vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus pela vida dos nossos queridos idosos, que estão impedidos de estar aqui conosco, né? A minha mãe mesmo, idosa, já faz muito tempo que não pode vir à igreja e tem várias complicações de saúde. Então, a gente fica com o coração apertadinho, né? Por não ter aquele coro e tudo mais, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e precisamos confiar no nosso Deus para que Deus esteja fazendo a vontade dEle em nossas vidas e que tudo volte como era antes, né? Em nome de Jesus. Chorei. Vamos orar, vamos colocar em pé, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar, depois a equipe de louvor vai cantar ao nosso Deus, vai nos conduzir para estarmos louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Vamos orar.
Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te rendemos graças, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus. Abençoe cada um que está aqui presente, cada um que está nos assistindo. Que o Senhor esteja visitando, abençoando, em nome de Jesus, Pai. Fica com cada um, Senhor. Sê com eles, fortalece, Senhor, guarda, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos emocionamos, mas nos alegramos em Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Tudo vai passar, Senhor. Fica conosco, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar e bendizer o nome do nosso Deus, Pai. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Boa noite. Estão felizes de estar na casa do Senhor? Estão felizes, meus irmãos? Eu estou muito feliz, meus irmãos. Confesso que um pouco emocionado, um pouco agitado até demais, por estar de volta à casa do Senhor depois de um período. Eu também sou do grupo de risco, né? E fiquei um pouco resguardado em casa, mas aos poucos estamos voltando às atividades e nós agradecemos ao Senhor, porque Ele tem estado no controle de tudo e aos poucos estamos voltando à nossa normalidade. E é um prazer muito grande estar aqui de volta, estar com os meus irmãos na casa do nosso Deus, com o intuito de louvar, de engrandecer o nome dEle. É um privilégio e uma honra muito grande. Esse é o trabalho mais importante da nossa vida, é a atividade mais prazerosa que a gente pode fazer, é estar diante do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, louvando o seu nome, engrandecendo o seu nome, assim como Ele merece, como é devido. Ainda que nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, mas o Senhor compreende e nos ajuda nesse trabalho tão honroso. Então vamos cantar, meus irmãos, colocando o nosso coração diante dEle. Nesse ineto que vamos cantar, nós pedimos que o nosso coração seja aberto para que a gente possa vê-lo, ainda que não possa ver com os nossos olhos, mas possamos sentir a sua presença e vê-lo com o nosso coração. Que assim seja, que assim possamos cantar. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te. Eu quero ver-te, reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor. Só tu és santo, santo, santo. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te, reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado
de louvor. Só tu és santo, santo, santo. Força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai. Abre o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Amém. A próxima canção que vamos entoar em honra ao Senhor é um hino muito conhecido do cantor cristão, é o hino número 46, e esse hino fala da nossa condição diante do nosso Deus, que estávamos perdidos, longe do Senhor Jesus, e Ele nos resgatou, Ele nos amou, Ele nos trouxe da morte para a vida. Então vamos cantar esse hino com essa alegria, com essa satisfação de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E durante o cântico desse hino, nós também teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguir da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, com seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou.
por seu querer, por seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Oremos. Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por este momento, pelos cânticos entoados, pelos dízimos e as ofertas depositados, Pai, na Tua casa, como oferenda, como dedicação, Pai, como dedicação das nossas vidas ao Senhor, Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, porque o Senhor não deixa faltar a provisão necessária, mesmo nos tempos difíceis, Pai, que temos passado. Em todos os momentos o Senhor nos tem abençoado, Pai. Guarda os irmãos, Pai, que continuem contribuindo, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor preserve os seus trabalhos, seus empregos, Pai. Ajuda também, Pai, aqueles irmãos que estão com dificuldades, que estão passando por necessidades, que o Senhor tenha misericórdia, estenda a Tua mão, Pai, de misericórdia, de ajuda, para que não falte, Pai, o sustento devido na casa do Teu povo, Senhor. Obrigado, eterno Deus, mais uma vez, pela honra de estar na Tua presença. É em nome de Jesus que assim nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Como disse, um culto de louvor ao nosso Deus pelos idosos. E a gente vai ver uma sessão de fotos aqui dos nossos irmãos idosos de nossa igreja. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim, bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, percebi que cuidaste de mim, bem mais do que pedi. Nem imaginei, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer por tudo que sou e ainda serei, porque já lutei e tive a vitória. Tudo que sei e o que não entendo, eu quero agradecer o que já passou e o que virá. Tuas mãos, minha história, porque me criou, porque sou amado. Eu quero agradecer, nada mais o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso
agradecer. Nada mais nem imaginei. Tu me das como entender. Eu só posso Muito bem, meus irmãos, não darei boa noite novamente, porque já dei boa noite, na verdade. Então, continuando o momento de louvor, ainda assim, faremos uma inspiração musical e cantaremos o hino 454. Eu não combinei isso com a Raquel, peço desculpas, tá bom, Raquel? Mas é o hino 454 do cantor cristão, 454, Vitória nas Lutas. E eu vou tentar tocar aqui um instrumento que eu tenho lutado com ele ao longo dessa quarentena, né? Que é uma viola caipira. Eu sei que os nossos irmãos também do Ministério Florescer têm bastante lembrança afetiva desse instrumento. Muitos vieram do interior e tem essa lembrança afetiva desse instrumento tão brasileiro, tão bonito, que às vezes faz falta na nossa música evangélica. E é um instrumento muito bonito, de som brilhante, e que eu tenho tentado aprender a tocar junto com meu irmão Mateus ali, né? Vamos fazer então uma moda caipira para o Senhor, né? Temos por lutas passado, mais temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado nelas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor, simpatia em todo bem-estar quer nos dar. Cantem comigo. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. De novo. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar,
exalta. Amém. Obrigado, irmão Luciano. Deus abençoe. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Vou chamar o irmão André aqui com o seu microfone. Agora cada um usa o seu microfone, né? Para trazer-nos a palavra do Senhor. Deus abençoe, meu irmão André. Pode tirar a máscara agora, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho. Boa noite, irmãos. Muito bom estar novamente com os irmãos reunidos, juntos, para a gente dar continuidade ao culto que a nossa vida deve ser ao Senhor sempre, né? Aos irmãos em casa também, uma boa noite. Eu fico muito agradecido, estou muito grato por estar aqui hoje. Recebi esse convite do irmão Ricardo, irmã Lídia, antes dessa pandemia toda, antes disso tudo acontecer. Foi março, né? Foi março, né? Em março, olha só, quem diria que estaríamos vivendo essa realidade hoje? Mas Deus aqui escreve a nossa história, né? E que culto agradável, irmãos. A nossa vida precisa ser um culto, mas quando a gente se reúne como povo de Deus e juntos, aonde quer que nós nos reunirmos, mas juntos, cultuar a Deus é uma experiência ímpar, sempre é ímpar. E hoje o irmão Wellington falou que chorou, e eu também chorei nos inéditos aí, eu também chorei. A gente tem um coração apertado, né? Mas, irmãos, eu me senti um querubim ali declarando a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. A Bíblia, nos livros apocalípticos, né, nos traz essa imagem de que os querubins ficam lá a eternidade, dizendo só isso. Eles estão na presença de Deus e o que eles conseguem dizer é santo, santo, santo. E por mais que os meus olhos não possam ainda ver a Deus, mas com os olhos da fé, eu sinto essa presença de Deus. E eu sinto que Deus está conosco aqui hoje. Porque essa palavra aqui que eu acredito, ela me diz isso, me garante isso. E é muito bom desfrutar isso, irmãos. Mas já falei demais, né? A mensagem vai ser curta, garanto. Muita gratidão, como mencionei, num culto especial, onde homenageamos nossos idosos da idade feliz, e é muito gratificante, irmãos, muito gratificante. E foi-me dado aqui um personagem, um tema e uma divisa. O tema, para a gente pensar, como valorizar o idoso na igreja, e a divisa lá em Salmos 71, versículo 9. O texto diz assim: não me rejeiteis agora que sou velho, não me abandones agora que estou fraco. Um salmo escrito por Davi, esse personagem tão conhecido. Mas vale a pena a gente recapitular um pouquinho a história de Davi, para a gente poder entender melhor esse contexto desse salmo, desse versículo em específico. Mas Davi, ele foi filho de Jessé, uma família com ele 8 filhos, e mulheres, eu acredito que foram 2, não tenho certeza. Mas eu não pesquisei tanto assim. Mas a família grande, e Jessé dava ordem para Davi cuidar das ovelhas, do rebanho da família. Um costume que na época era uma atividade atribuída às mulheres da família. E por aqui a gente já começa a identificar algumas características da infância de Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai. Enquanto ele fazia esse trabalho, para defender essas ovelhas, ele precisou enfrentar um leão e um urso também. E a gente sabe que, porque a história continua, então ele não morreu nesses episódios. Davi venceu um leão e venceu um urso para cuidar das ovelhas do rebanho do seu pai. Ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, bem jovem ainda. O
aproximadamente na idade de 16 anos. E um relato interessante. Vamos continuar assim a desenvolver um perfil de Davi. Então a gente já viu aqui que ele recebia um trabalho lá na casa dele, um trabalho que não era assim, um trabalho, na época, irmãos, não me entendam mal, não sou machista, tá bom? Mas essa sociedade aqui, nesse contexto histórico, era uma sociedade muito machista, onde a mulher não tinha muita oportunidade de se pronunciar, não tinha muitos privilégios. E cabia às mulheres da família esse trabalho, mas na família de Jessé, quem fazia esse trabalho era Davi. E a história nos diz que o profeta Samuel, orientado por Deus, foi até a casa de Jessé, porque de lá sairia o próximo rei do povo de Israel. E a Bíblia fala que Jessé foi apresentando ao profeta os seus filhos. E quando trouxe o primeiro, o profeta olhou aquele homem forte, de boa aparência, já tinha experiência no exército do rei Saul. Então, o profeta já dentro de si pensou, é esse, de cara, olha que trabalho fácil, vai ser molezinha hoje. Já vamos ungir esse aqui. E Deus fala com o profeta, fala, olha, profeta, Samuel, eu que sou Deus, eu não olho como vocês, como os homens. Eu não enxergo como os homens enxergam. Então pode mandar vir outros, porque não é esse que eu tenho escolhido para ser rei, o próximo rei de Israel. E Jessé foi trazendo um a um de seus filhos. E trouxe 7 varões. E o profeta dizendo, não, não é. E o profeta falou, olha, você não tem mais nenhum filho. Foi aí então que Jessé se lembra de Davi e fala, não, tenho mais um filho, sim, manda buscar Davi. E Davi poderia pensar assim, irmãos, a gente está falando do profeta Samuel indo à casa de uma pessoa comum. Digamos assim, se uma autoridade, ou não vamos falar em autoridade política, porque essas autoridades estão tão com uma imagem tão deturpada hoje em dia. Vamos falar de uma personalidade que todo mundo gosta, algum ator de televisão, mas pensa aí, alguém que você admira muito, famoso, que não só você conhece, o mundo inteiro. Eu vou falar assim, eu gosto de música, então, se Eric Clapton falasse assim, André, eu vou jantar na sua casa essa noite. E dentre dos seus filhos eu vou escolher o próximo legend da guitarra. E aí, irmãos, ele chega na minha casa e eu apresento parte dos meus filhos. Parte dos meus filhos vão participar da mesa. Ou uma parte dos filhos não vão ter participação nesse jantar, nesse banquete. Imagina você é esse filho que o seu pai te deixou lá trabalhando, enquanto o profeta de toda a nação vai jantar na sua casa hoje. Você, esse filho, que está lá trabalhando, enquanto seus irmãos estão na mesa, o seu pai está à mesa, e essa personalidade famosa da época está à mesa também. Qual seria a sua emoção? Em determinado momento, mandaram chamar Davi. Davi poderia chegar lá agora e falar assim, agora precisa de mim, né? Agora está me chamando. Quando chegou lá, quando recebeu o convite, me deixou de fora. Mas não, vamos marcando aí a personalidade de Davi. Davi, humildemente, pois não, papai, o senhor mandou me chamar? Sim, meu filho, aqui o profeta. E então o profeta ouve a voz de Deus falando, é esse, pode ungir que é esse. E Davi foi ungido rei. E segue a história. Davi, depois de ser ungido rei, sabe o que ele fez? Depois desse momento histórico, sabe o que Davi fez? Voltou para cuidar das ovelhas do pai. Às vezes Deus te chama, Deus te dá uma missão, um chamado, uma tarefa, mas às vezes vai demorar um tempo. E a gente vai entender o porquê desse tempo. Mas
Não foi assim, foi ungido rei. Hoje, amanhã, poxa, minha vida mudou, da água para o vinho. Ontem eu estava cuidando de ovelhas e agora eu fui ungido rei, vou ser o próximo rei de Israel. Pois é, então volta para lá, cuidar das ovelhas. E a vida continua. E um desses dias da vida de Davi, enquanto o povo de Israel pelejava contra os filisteus, ele foi chamado para levar mantimentos aos irmãos dele que estavam no campo de batalha. E ele chegando no campo de batalha, ele se deparou com um gigante lá que afrontava o povo de Israel por 40 dias, a Bíblia fala. Que aquele gigante todo dia se levantava contra o exército de Israel e desafiava, dizendo que se houvesse algum israelita corajoso que subisse para enfrentá-lo pessoalmente. E por 40 dias aquilo se repetia, e não tinha nenhum corajoso no exército de Israel que se levantou para enfrentar Golias. E Davi, um jovem sem experiência bélica, sem ter contato com armamento, mas que confiava no Deus de Israel. E sabia que o Deus de Israel é o único Deus. E quando ele se percebeu aquela afronta, ele foi até Golias, e a gente conhece a história. Golias caiu perante ele. Falou: quem é essa criança? Você vem para mim com um pedaço de pau? Vou matar você, vou cortar sua cabeça fora hoje. E Davi, com ousadia do Espírito Santo, ele disse: você vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele caiu. E Golias caiu não perante Davi, mas caiu perante o Senhor dos Exércitos. E segue vida. Ele não assumiu o reinado ainda aí, ficou famoso depois desse episódio. Ficou famoso, muito famoso. Músicas eram cantadas em homenagem a esse guerreiro que derrubou o tão temido Golias. Mas outro episódio que marcou também a vida de Davi foi que, em determinado momento, quando o rei Saul, pelas trapalhadas que ele cometeu, foi tirado de Saul o Espírito do Senhor, e Deus enviou um espírito que atormentava Saul constantemente. E dentre os conselheiros de Saul, foi dito ali para o rei, falou: olha, rei, traga alguém que toque um instrumento para te acalmar. E ali um dos servos do rei deu uma descrição de Davi, que depois, irmãos, vocês estudem lá em Samuel. Mas a descrição que esse servo do rei Saul deu de Davi é algo de a gente ficar com um pouco de inveja, falar: puxa vida, será que alguém pensaria essas coisas a meu respeito? E o rei Saul manda trazer Davi. Davi toca para o rei Saul, e enquanto Davi toca, o espírito que atormenta Saul, ele é expulso de Saul, e Saul tem refrigério, e a gente conhece essa passagem da vida de Davi também. Então Davi, ele tinha diversas características. Ele era músico, ele era poeta, escreveu tantos salmos lindos que se tornaram canções, tocava, mas uma característica de Davi muito importante é que ele sempre mostrava a dependência que ele tinha em Deus. Sempre Davi mostrava a dependência dele em Deus. Olha o Salmo 23. Salmo 23 é a coisa mais linda da gente estudar e ver como que a gente vive na escassez, né? O Salmo já começa dizendo que se o Senhor for o seu pastor, de nada você vai ter falta. Não entenda de outra forma esse versículo, dizendo que porque você entregou a sua vida a Deus, então agora não vai me faltar nada. Isso é perigoso, irmãos, é muito perigoso. Eu tenho receio, às vezes a gente comenta e fala quando tem oportunidade, dizendo que não, Deus é contigo, meu irmão, aguenta firme, a vitória virá, e profetiza, sai por aí profetizando um monte de coisa, né? Tá certo, é legal, isso é bíblico. Mas e se a vitória sobre a vida do irmão for a morte? Então, assim, é legal dizer isso, mas será que a gente, quando diz isso, a gente está pensando mesmo assim, que olha, se Deus não te livrar, se essa enfermidade que bateu na tua porta, se ela levar você embora, mesmo assim a vitória, meu irmão, se for isso, então glória a Deus. Mas eu temo, porque às vezes a gente pensa que aceitar e entregar a vida a Deus é o fim de todos os problemas. E não é isso que a Bíblia diz.
Jesus falando que nesse mundo a gente vai ter aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque quem venceu o mundo foi Jesus, não nós. Seguindo, irmãos, chegou o tempo de Davi ser coroado rei de Israel. Mas olha só, quantas dificuldades Davi passou. Quantas dificuldades. Quando Davi derrotou Golias, que as canções eram entoadas em homenagem a Davi, e o rei Saul ouvindo isso, o rei Saul, sem a presença do Espírito de Deus em sua vida, o rei Saul ficou muito enciumado com Davi e perseguiu Davi. E a Bíblia relata vários episódios de Saul perseguindo, armando armadilhas para tentar acabar com a vida de Davi. Esse negócio de matar e tirar um reinado, destruir ali uma dinastia, isso é algo que a gente está acostumado a ver, se não for lendo a Bíblia, nos filmes épicos aí que a gente assiste, né? Sempre aquele veneninho ali naquela taça de vinho, ou na calada da noite, uma apunhalada pelas costas, né? Isso a gente está acostumado a ver. Agora, perseguição tão deliberada quanto Saul exerceu sobre a vida de Davi, foi um negócio absurdo. E vamos escrevendo o caráter de Davi, porque durante esse momento que Davi foi perseguido pelo rei Saul, Davi teve oportunidades de acabar com a vida do rei. Davi teve o rei em suas mãos, literalmente. Numa situação, o rei dormia e Davi tirou um pedaço das vestes do rei e disse: olha aqui, ó, eu podia. E sabe por que Davi não fez? A Bíblia fala que Davi, ele tinha o temor do Senhor e falava assim: eu jamais vou tocar no ungido de Deus. Não era medo de Saul, não era medo das consequências de matar Saul. O coração de Davi, ele temia exclusivamente, o temor dele era para o Deus de Israel. Não podia tocar no ungido do rei. Esse era Davi, bondoso. Depois que assumiu o reinado de Israel, trouxeram à presença de Davi o único familiar de Saul, porque caíram na batalha com os filisteus, e trouxeram esse único familiar, e esse familiar com medo do que poderia acontecer, e o rei Davi agiu ali com bondade, dizendo: olha, seus privilégios vão continuar, ninguém vai tocar num fio de cabelo sequer. Irmãos, N episódios que exaltariam essa humildade de Davi, essa compaixão de Davi. Mas Davi também, como nós, pecou, e pecou bastante também. E a Bíblia não escondeu isso que é interessante. E por isso que é fácil de nós nos identificarmos, hoje em dia, com o exemplo da vida de Davi. A Bíblia não poupou os defeitos de Davi. E se a gente lê a história de Davi, a gente vê que ele errou bastante também. Mas diferente do rei Saul, porque Saul, o reinado dele foi rasgado por Deus porque ele errou. Então você fala assim: poxa, então Deus ele faz acepção de pessoas, porque Saul errou, aí Deus tirou o reinado dele. Mas Davi errou pra caramba aqui, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Vamos entender isso, irmãos. A Bíblia fala sobre Saul e fala sobre os erros dele, pelo menos 3 erros, vamos citar, que foram cruciais. Saul, ele não esperou o profeta, em determinado momento fez um sacrifício, algo que deveria ser executado apenas pelo profeta. E depois o profeta falou: que loucura foi essa que você fez? Então Saul tinha esse coração de: desculpa, pede perdão para Deus aí, e vamos que vamos. Eu vou melhorar, vou mudar. Ok. Na próxima situação, ele orava e Deus não respondia às suas orações, então ele procurou uma vidente para saber o que fazer. Nosso Deus, ele é zeloso, ele quer a nossa primazia, ele quer a nossa atenção. E ele proporciona meios para que a gente haja dessa forma. E na terceira situação,
Deus entregou nas mãos de Saul um exército que atormentava o povo de Israel, que afrontava, que eram pagãos, que as práticas eram completamente contrárias ao povo cristão. E então Deus entrega esse exército nas mãos do rei Saul e fala: olha, desse povo eu não quero que você traga nada, nada, destrua tudo. Mas o rei não obedeceu a Deus e trouxe bois, jumentos, trouxe lá os animais mais já engordados, né, daquele povo, ele trouxe. E quando o profeta Samuel foi repreendê-lo, apontar o dedo para ele, ele falou assim: não, mas espera aí, eu trouxe para a gente ofertar para Deus agora, fazer oferta, holocaustos para Deus, e Deus vai se alegrar disso. E o profeta Samuel diz algo muito interessante sobre Deus, e diz assim: olha, você acha que Deus prefere holocausto ou obediência? Deus prefere obediência. Então Davi, ele pecou também, mas ele não tinha esse coração dissoluto, sabe? Estou errando mesmo, pede perdão para Deus aí, vamos que vamos. Davi não era assim. A Bíblia fala que Davi, quando ele errava, ele se colocava de rosto ao chão e humildemente pedia perdão a Deus. Davi sempre se voltava para Deus com humildade, com arrependimento. E aí, na velhice de Davi, que ele podia se preocupar com tantas coisas que são normais quando a gente vai chegando a uma certa idade. Pensa num rei que expandiu o seu reinado, numa velhice, poxa, ele podia estar preocupado aqui e falar: Deus, abençoe meu sucessor para que esse reinado aqui ele só cresça, nunca diminua. Ele podia estar preocupado com a riqueza dele, com os tesouros adquiridos em todos esses anos. Mas Davi, a preocupação dele era que Deus tirasse de sobre ele o espírito. No Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, não tires de mim o teu espírito. E no texto de hoje, Salmo 71, versículo 9, não me rejeites, Deus, não me rejeites. Por mais que todo mundo me rejeite aí fora, por mais que eu tenha sido rejeitado lá atrás pelos meus familiares, por mais que tanta coisa tenha dado errado na minha vida, mas Deus, não me rejeites. E isso é lindo de ver, irmãos, porque quando a gente ouve alguém de uma perspectiva de uma pessoa pobre, humilde, escravo, dizendo isso, a gente fala: poxa, no sofrimento, na dor, a gente apela sempre a Deus, né? Mas um rei, alguém que tinha tudo que o homem pudesse ter, Davi tinha. Nessa fase da vida dele, ele tinha. Mas conforme a idade foi chegando, o medo dele era que ele perdesse a presença do Espírito de Deus. Irmãos, Davi envelheceu. Todo idoso que vive intimamente com Deus durante a sua vida tem ensinamentos a serem transmitidos. Mas nem todo idoso vai ter ensinamentos a ser transmitido se ele não tenha vivido intimamente com Deus, se não esteja vivendo intimamente com Deus. Muitas vezes a gente vai pedir conselho para as pessoas e às vezes a gente quer escolher uma pessoa jovem, né, pessoa da nossa idade. Mas pensa só, se você precisar fazer uma cirurgia hoje, uma cirurgia no crânio, vamos falar, vai uma complexa. Precisava de uma cirurgia no crânio e você entra na sala de cirúrgica e aí vem um médico todo novinho assim e fala: olha, peguei meu diploma semana passada, mas fique tranquilo porque eu estudei 6 anos, fiz 4 anos de residência, estudei em Harvard, nem sei se tem medicina lá, mas estudei na maior escola de medicina do mundo. Me formei esses dias aí, tá bom? Vou fazer essa cirurgia. Ou vai entrar aquele senhorzinho matuto e falar: não tenho formação nenhuma, mas eu já
fiz 1000 cirurgias de crânio, todas deram certo. Eu faço a cirurgia há 50 anos. E você vai escolher quem para fazer a cirurgia. Mais gozado que quando a gente vai pedir conselho, às vezes a gente não aplica essa regra, né? Você quer pedir conselho para a pessoa que está vivendo as mesmas experiências que você. Você não busca o idoso, a pessoa mais experiente, mais sábia, que já viveu tantas coisas. A gente precisa buscar conselhos com quem já viveu aquela situação. Não adianta. Por mais que venham bons conselhos. A Bíblia, inclusive, ela fala aqui de uns amigos de Jó, que o melhor conselho veio de um jovenzinho. Tudo bem. Você fala, pô, André, tá vendo? Você está falando besteira. Mas, irmãos, olha, aplica na sua vida. Procura se aconselhar com as pessoas mais experientes. E se Deus colocar um jovenzinho na sua vida, ouça também o conselho dele. E ore e busque direção de Deus. Mas olha só, voltando agora ao Salmo 71, agora que a gente já desenhou um perfil meio que resumido, claro, mas o tempo também não nos permite, mas foi suficiente para a gente entender algumas características de Davi. E nesse Salmo, eu destaquei aqui 5 dicas que Davi nos deixa para que a gente consiga chegar na velhice dessa forma. A primeira está no versículo 14. Depositar a esperança em Deus. Davi depositou a esperança dele em Deus. No versículo 15, anunciar a fidelidade de Deus. Precisamos viver anunciando a fidelidade de Deus. A nossa vida precisa anunciar isso. Se preciso, a gente fala também. Mas o ideal é que não precise falar, que você anuncie a fidelidade de Deus com as suas atitudes. No meio de uma pandemia, como a gente vive, um coração grato. Grato, porque olha, eu estou aqui, meus filhos estão aqui, minha esposa está bem, temos comida em casa, o emprego Deus manteve. Tem tanta coisa para agradecer a Deus e no meu coração é só gratidão. Terceiro, falar do poder de Deus, versículo 16. Quarta dica, aprender sempre de Deus. Irmãos, Davi chegou na velhice dele, dizendo que ele aprende diariamente de Deus. Às vezes a gente aprende, faz um estudo mais a fundo sobre uma passagem bíblica e acha que a gente já sabe tudo, sai por aí falando tudo. Olha, eu sei teologia. E, gente do céu, vamos aprender sempre, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Olha o exemplo que Davi deixa. Quinto, anunciar Deus aos seus descendentes. E aí, vamos ler aqui o versículo 18 do Salmo 71. E já vamos encerrar também. O versículo 18 do Salmo 71 diz assim: agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus, fica comigo, enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Então, irmãos, que nós possamos, se Deus nos permitir, chegar na velhice e poder dizer como Davi disse, que desde o ventre da minha mãe o Senhor é comigo. Que a gente possa dizer, se não foi no ventre da nossa mãe, mas que em algum momento você teve um encontro com Jesus, que você desse momento até quando Jesus te convocar para a glória, que a gente possa dizer, olha, eu sempre fui fiel ao meu Deus. E se a gente viver assim, seremos como os idosos da nossa igreja, que estão aptos aí para nos aconselhar, aptos para nos dar uma palavra de inspiração no momento difícil que estivermos passando. Procurem esses irmãos, eles são como o cedro do Líbano, viveram experiências com Deus que às vezes a gente nem imagina. Não desprezemos os nossos idosos, existe uma sabedoria neles de Deus. Vamos aproveitar, vamos tratar bem, com amor, com respeito, com carinho. São pessoas muito carinhosas. Eu amo
abraçar, beijar as irmãs. Agora não estou podendo nem os jovens, né, abraçar e beijar, mas vamos nos achegar aos idosos da nossa igreja, vamos aprender com eles. Certamente Deus vai nos ensinar muitas lições ainda. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender com o exemplo de Davi, e que quando cheguemos na velhice, se Deus permitir, que a gente diga como Davi disse aqui no Salmo 71, que desde o ventre da minha mãe eu sirvo a esse Deus maravilhoso. Amém. Obrigado, irmão André. Deus abençoe. Amém, amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos colocar em pé? Nós vamos cantar Felicidade no Serviço, hino 410 do cantor cristão. Irmã Andréia vai nos ajudar. No serviço do meu eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu eu a salvação. No serviço do meu bem, no serviço do meu bem, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu bem eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu bem, no serviço do meu bem, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Obrigado, irmã Andréia. Podem se assentar, irmãos. Vamos, então, à palavra de agradecimento e vamos à nossa oração final. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Deus abençoe a vida de cada um. Uma ótima semana. Aqueles que nos assistem também, nos permitiram entrar em seus lares, né? Profundo isso, né? Muito obrigado. E também aquele abração, aquele que eu morro de vontade de dar em todo mundo ainda, né? E faz tanto tempo que eu não consigo dar, aquele abraço bem apertado aos nossos queridos irmãos idosos, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. E também eu quero mandar um abraço aqui, a Primeira Igreja Batista Taboão da Serra com certeza vai querer se juntar a mim a esse abraço,
ao meu tio, a minha tia, tio Luiz Fernando, tia Regina, que está lá em Porto Alegre me assistindo. Já chegou a mensagem aqui que eu estou sendo assistido e também estão assistindo o culto conosco. Espero que Deus tenha abençoado a vida de vocês, meus queridos tios, viu? E vocês que conheceram meu pai, né? Meu tio é igualzinho. Vez por outra, quando a gente está junto, eu chamo ele de pai. E aí é lógico que eu me emociono de novo. Vamos orar, irmãos? Mas Deus é maravilhoso, olha aqui, quantas experiências tremendas, né? Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrar este culto. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos abençoou com os cânticos, com a palavra, Senhor, a oportunidade de rever nossos irmãos, ainda alguns que faziam muito tempo que eu não via pessoalmente. Muito obrigado, Senhor, continue nos abençoando, que o Senhor esteja à frente de tudo, nos dando sabedoria, nos conduzindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos idosos, Senhor. Como amamos esses irmãos tão queridos, tão amorosos aqui da PIB Taboão, Senhor. E aí nos emocionamos, lógico, me emociono com a minha mãe, mas também com muitos outros que não podem estar aqui. Senhor, não é só com a minha mãe, mas é com os nossos amados idosos, tão queridos, tão amorosos, que, como o irmão André falou, sempre nos podemos trocar experiências, Senhor. Abençoa, conforta, fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Deus, também não podemos nos esquecer dos irmãos idosos, enfermos, Pai. Pai querido, visita, abençoa, fortalece, esteja com eles, Senhor. Abençoa e esteja curando conforme a Tua vontade, claro que é suprema em nossas vidas, Senhor. Abençoa, visita, Pai. Nos dê uma semana vitoriosa, esteja conosco. Estamos vivendo experiências diferentes, há cada semana uma flexibilização maior. Mas como estávamos conversando no começo do culto, Senhor, nós cremos em Ti, no Teu poder, não temos certeza, muitas certezas, a certeza que nós temos que o Senhor tem o melhor para nós e que precisamos da Tua direção, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que tenha misericórdia de nós, que esteja usando e abençoando as lideranças de nossa nação, do nosso estado, do nosso município, Senhor, protegendo essas vidas e tocando nesses corações, para que possam conduzir o povo da melhor forma possível, Senhor. Continua abençoando também aqueles da área médica, da medicina, muito trabalho ainda tendo, que o Senhor esteja fortalecendo e abençoando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada parte desse culto. O culto é para Ti, Senhor, mas somos tão abençoados a Deus e somos muito gratos por isso. É o que Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda aquelas recomendações, né? Os últimos bancos saindo primeiro, aí depois os outros, daqui a pouco o irmão Luciano vai trocar o pós-lúdio, que eu cortei ele, coitado, Deus abençoe, desculpa, mas as orientações ainda para termos o maior cuidado possível, viu? E vão em paz em nome de Jesus. Manda o pós-lúdio aí, meu irmão. Rende-lhe sempre ardente louvor. Podem cantar, irmãos. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor.
sempre ardente